Bom dia, na paz do Senhor Jesus, no programa Acordando com Deus, da nossa querida e amada missionária Eva Félix, trazendo uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração nesta manhã, que se encontra em Lucas, capítulo 11, no versículo a seguir, que diz assim, vou ler um pouco, né, e vou explicar um pouquinho também, amém? Diz assim, e aconteceu que quando ele orava num certo lugar, acabou e lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse-lhe, quando orastes assim, dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Aqui eu quero falar um pouquinho a respeito da oração. Porque Jesus, ele orou muito, Jesus orava muito. Mas por que Jesus orava? Jesus, ele era homem e era santo, né? Porque ele era verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No que ele se fez verbo, ele passou a sentir as mesmas coisas que nós sentimos, né? Dor, fome, né? Tristeza, alegria, saudades, faltas, tudo, né? Ele passou a sentir também. Mas Jesus, ele subiu no monte para orar. E Jesus, ele orou tanto que saiu sangue pelos poros dele, os poros, né? Pela sua pele. E aí a gente pergunta, mas por que ele orava se ele era santo, né? Ele era santo, mas ali ele estava como um ser humano, né? Também, um ser humano. Então, a oração, ela é fundamental na minha vida e na sua vida. Ele ensinou o discípulo a orar, o Pai Nosso, né? Nós oramos hoje, nós acrescentamos mais um pouco a oração, né? Porque nós, como intercessoras, nós intercedemos, né? Pelos enfermos, intercedemos pela a liderança da igreja, intercedemos pela igreja, né? Pela liderança, pelos trabalhos. E a gente acrescenta mais um pouquinho a oração, né? Mas a oração, ele diz, o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu. Como foi lido, né? E por que devemos orar? Hoje devemos orar mais do que nunca. Hoje nós temos que orar, se possível for, sem parar de orar. Limpando a casa, lavando uma louça, ou indo fazer um trabalho, mas orando. Deus, cuida de nós, protege nossa família, porque a situação está difícil, mas vai ficar mais difícil ainda, né? Mas não devemos se apavorar, porque nós temos um Deus que cuida de nós, né? A palavra de Deus diz que se nós estiver perto dele, ele está perto de nós, né? Quando Jesus está perto de nós, nós temos proteção do Senhor nas nossas vidas, né? Então devemos orar muito, muito mesmo. Orar por nossa família, orar pela igreja, pelos irmãos, né? E temos que orar muito, muito mesmo. Mais do que nunca temos que orar, né? Porque a oração, ela remove muralha, ela estilhaça aço, ela quebra correntes, né? Então, o poder da oração, depois do poder de Deus, o poder da oração é fundamental na minha vida e na sua vida. Então, ore muito, porque Jesus, ele orava muito, né? E que precisão tinha de orar ao Senhor, mas ele tinha muita precisão, né? Porque ele sabia o que ele ia passar, pela minha e pela sua salvação, né?
Então, ore muito porque estamos passando por um momento muito difícil, né? Sobre o final dos tempos, né? Nós sabemos que quando Israel, né, fosse tocado, né, o Senhor Jesus, esse é o sinal da vinda do Senhor, né? Israel, né, já estão se preparando outras nações para guerrear com Israel. Então, é momento de orar. Orar pelo nosso país, pela direção dos governantes, né, para que Deus esteja na frente, né, para que Deus proteja, né, não que nós sejamos mais merecedor do que os que estão em guerra, né, mas pela misericórdia de Deus, pelas nossas vidas, pela vida dos brasileiros, das famílias brasileiras, né, pela vida do Brasil, né, do nosso Brasil. Então devemos orar, amém? E essa palavra eu deixo para o meu e para o seu coração. E digo para você, ore. Ore muito mesmo. Ore, porque é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar a Deus. Vêm as perseguições, vêm. Mas as perseguições, Deus é que cuida dos perseguidores, né? Como os que lerem a palavra de Deus sabem, né? O que aconteceu com a mulher demoníaca, a Jezabel? Qual foi o fim dela? Qual foi o fim do perseguidor de Daniel? Né? Foi Daniel que foi para a cova, ele foi para a cova. Deus permitiu ele ir para a cova, mas Deus não permitiu ele morrer. Né? Deus trancou a boca dos leões. E assim Deus faz. Deus faz comigo, Deus faz com você. Né? Não se preocupe com os perseguidores, se preocupe de servir o Senhor. Amém? Se preocupe de orar, né? Pela sua família, pela nossa família, né? Que eu ore pela minha família, né? Cada um ore pela sua família, pela sua vida.